Prazer, gente. Obrigada pela recepção. Desculpa, e entrei no celular, né? Que falta de educação, ficar olhando o celular. Mas eu estava explicando para a Mari que eu cubro essa área de internacional, né? E não estão deixando a gente sossegar, né? Tem um atentado atrás do outro. Hoje houve um atentado no Irã, que é um país que eu visitei. Foi o primeiro país que eu visitei como repórter, como jornalista, em 2007. Publiquei um livro sobre o Irã em 2010. Então, me desculpe por entrar aí olhando o celular. Eu trouxe uma apresentação, a gente pode fazer já? Então, tá bom. Então, vou levantar, que eu falo melhor em pé. Estou esbaforida ainda. Que gostoso que ela provoca, que a capa provoca essa reação. Bom, como eu comecei, né, falando para vocês, deixa eu só pegar. Isso aqui é o que eu uso para mudar? Tá. Aqui muda, né? Deixa eu ver. Para cá. Entendi. Vamos lá. Foi? É isso. Tá. Só para testar. Então, bom, como eu comecei falando aqui, eu sou jornalista, eu trabalhei 15 anos direto na redação no Estadão. Hoje eu escrevo uma coluna semanal, todos convidados a ler essa coluna. Eu sempre escrevo a coluna pensando em vocês, pensando em algum assunto, algum material que vocês pudessem usar com os alunos, né? Eu procuro o público que eu foco são os educadores, né? E o que eu penso quando eu estou escrevendo é na educação, porque eu acho que realmente é o único caminho para a gente mudar toda essa bagunça que está aí, inclusive o terrorismo, né? Essa ameaça que a gente tem hoje do terrorismo, e Malala é um exemplo muito clássico disso, por isso também que eu quis escrever a história dela. Então, eu comecei, na verdade, aqui, fazendo coberturas aqui no Brasil. Em 2002, eu comecei em 2000, na verdade, trabalhei numa revista por 2 anos, mas foi no Estadão, no jornal impresso diário, que eu me encontrei. E, no começo, eu fazia matérias sobre violência aqui no Brasil. E comecei a tentar pensar, querer entender o que levava a essa violência que a gente vê todos os dias entre jovens aqui no Brasil. Números, por exemplo, que saíram essa semana, né? A gente fala muito das guerras, mas mais de 300 mil jovens mortos no Brasil desde 2005, se não me engano, é uma guerra, né? É a nossa guerra particular, uma guerra urbana. Não tem uma característica de uma guerra entre estados, como a gente vê, mas é uma guerra urbana. Então, eu comecei cobrindo isso. Era aquela época de grandes rebeliões na Fundação Casa, que ainda se chamava FEBEM. Eu cobria muito aquilo, aquela situação. Em um momento, eu quis tentar olhar de fora isso, porque eu achava que eu estava muito mergulhada nessa nossa situação e não conseguia realmente ter um olhar menos emocional com relação ao que acontecia aqui. Então, eu ganhei uma bolsa, fui estudar em Londres, e foi lá que a minha história de cobertura internacional começou. Vou contar uma história rápida, porque é uma história que eu gosto muito, e que é responsável por esse início, né? Eu, quando estava lá estudando em Londres, nós éramos
60 alunos de 45 países. Então, havia a ONU na minha classe, né, na minha sala de aula. E uma dessas amigas de escola era a Dina, que é uma muçulmana, era uma muçulmana de 23 anos, independente, morando sozinha em Londres, tinha sido criada nos Estados Unidos, estudava economia em Londres, estava fazendo mestrado, já formada, enfim. E, nas férias de primavera, que eles têm lá o break, ela me convidou para ir para o Egito com ela. Eu falei, nossa, Dina, mas a gente está aqui, tem que estudar. Não, eu preciso muito que você vá, porque os meus pais destacaram 3 pretendentes, entre os quais eu preciso decidir um para me casar. E eu quero a sua ajuda. Então, ela me levou e fomos. Curiosamente, eu, brasileira, que fui batizada católica e escolhi não ter religião, hoje, para poder cobrir as religiões de uma forma isenta. A Geraldine, que era uma filipina protestante, a Gillian, que era uma canadense judia, para ajudar a Dina, muçulmana, egípcia, a escolher um marido. Eu falei, essa viagem não vai dar certo. E eu fui por isso. Como jornalista, eu queria ver se essa viagem ia dar certo, porque a minha questão era se existem esses conflitos que exigem muros, a construção de muros, né? Será que entre amigas eles existem, esses muros existem também? E quando os rapazes estão cortejando as meninas para se casar no Egito, eles paparicam as amigas. Então, a gente acordava de manhã, tinha flor na porta do apartamento, nós ganhamos presentes, a gente foi passear de barco no Rio Nilo, fomos nos melhores restaurantes, porque eles sabem que o nosso voto conta, então eles ficam... todo dia, depois daquela aventura, né, durante o dia, a gente se reunia no quarto da Dina, à noite, para conversar em qual era ali, como é que estava o páreo entre os pretendentes. E ali eu percebi que nós éramos só 4 meninas conversando sobre o que meninas e meninos conversam no mundo inteiro. Sobre amor, amizade, sexo, futuro, trabalho, emprego, estudo, a tese do mestrado. Ali não havia a egípcia brasileira, a canadense, não havia a judia muçulmana protestante. E aquilo me marcou muito. E foi essa luz que acendeu e que eu passei a querer percorrer o mundo para buscar esse ponto de igualdade, onde está esse denominador comum. Então, eu passei a viajar, principalmente para regiões de conflito, mas sem buscar a história do conflito, buscando a história da união e não da desunião. Onde nesses conflitos está esse denominador comum? E foi isso que me levou, então, ao Afeganistão, ao Iraque, à Síria, mais recentemente, ao Sudão, Sudão do Sul, Uganda, Congo, Irã, Emirados Árabes, Indonésia, eu devo estar esquecendo de algumas coisas, enfim, Egito, México, que tem outra guerra particular, como a nossa, né, a guerra do tráfico. E foi isso que me levou, essa experiência me levou a fazer a cobertura do atentado contra Malala quando ele aconteceu. Só uma informação antes da gente passar para Malala: a Dina não se casou com nenhum dos 3. Ela se casou com um outro rapaz que eu apresentei para ela num sambão
em Londres. Pois é. E eu fui para o aniversário dela, para o aniversário, estou louca. Eu fui para o casamento dela, eu fui madrinha, e foi nessa viagem para o casamento dela que realmente eu comecei a fazer coberturas internacionais. A minha primeira viagem foi o Irã, sobre o qual eu falava agora no começo, que foi alvo do atentado hoje. Eu fui no casamento da Dina no Egito, e de lá eu fui sozinha para o Irã. E, chegando no Irã, eu tinha marcado, como também é uma outra história curiosa, que eu vou... Gente, tem tempo? Porque tem tanta história. Essa aqui? Tá, você me avisa? Tá. Não, só rapidinho, porque são também duas historinhas curiosas. Eu fui, então, do casamento da Dina no Egito para o Irã, com uma escala nos Emirados Árabes, e fui ao shopping comprar um véu, porque no Irã é obrigatório o uso de véu, o uso do hijab, não é o hijab que elas usam o chador, mas todas as mulheres, mesmo as estrangeiras, têm que se cobrir. E, quando eu cheguei no shopping, eu vi 3 mulheres com o niqab, que é aquele que só deixa os olhos de fora. Falei, bom, se alguém pode me ajudar a comprar o véu, são elas, né? Então, convidei-as para um café e pedi que elas me ajudassem a comprar o véu. E aí, quando a gente sentou para o café, foi curioso, porque ela falou, não, antes de você começar a me fazer perguntas, eu tenho uma pergunta, né? Eu convidei-a para um café porque eu queria entender como é que era viver sob aquela opressão, que era o uso do niqab, na minha visão ocidental. E ela, quando a gente sentou para o café, ela falou, não, só queria te fazer uma pergunta antes. É verdade que o Brasil é campeão de cirurgia plástica? Eu falei, é verdade. Junto com os Estados Unidos, a gente está ali muito, realmente, as mulheres fazem muita plástica no Brasil. Ela falou, nossa, que horror, que opressão você ter... Você ter que se submeter a uma cirurgia para ser aceita na sua sociedade. Eu não preciso, eu uso niqab e está tudo bem. Então, o que eu via nela como opressor, ela via como liberdade, que era não precisar, sob o niqab, ela era só o que ela tinha dentro dela, e não a imagem que ela passava. Ela não precisava fazer plástica para ser aceita na sociedade. Então, aquilo também já virou... foi um outro insight, né, que eu tive nessa viagem. E depois, também, chegando no Irã, que eu cheguei toda coberta, porque eu estava com aquela ideia das mulheres dos Emirados Árabes, que usam o niqab só com os olhos de fora, e eu tinha marcado com uma tradutora para me esperar no aeroporto, e, quando eu chego, eu vejo de longe uma menina de calça jeans, all-star cor-de-rosa, uma batinha, um véu que mal cobria o cabelo, e ela olhou para mim e falou, o que você está fazendo vestida desse jeito? Nós, iranianas, somos muito modernas. E a gente foi para o centro de Teherã com a Marjaneh ao volante, dirigindo, ouvindo funk iraniano. Então, só essas, tem muitas outras histórias, mas só para vocês entenderem como eu cheguei em Malala. Então, quando houve o atentado contra Malala, o meu editor me chamou e pediu que eu fizesse uma matéria contra ela. Eu já tinha estado naquela fronteira, eu fui 4 vezes para o Afeganistão. Entre as vezes que eu fui para o Afeganistão e o Paquistão, são 7, 8 vezes. Então, eu já tinha estado naquela fronteira e fiz uma matéria à distância, porque naquela hora não era possível viajar, fiz uma matéria à distância, mas, logo no dia seguinte, o editor da Companhia das Letras, de quem eu sou uma grande admiradora, que é o Matina Suzu, que é um jornalista também, né? Foi... articulista, editor-chefe de um jornal grande aqui em São Paulo. Eu já o admirava há muito tempo, e ele me falou
que você acha de ir para essa fronteira e escrever, pegando a história dessa menina e escrever sobre essa guerra? E foi o que eu fui fazer. A ideia inicial era fazer um livro adulto. Mas, quando eu cheguei no Vale do Swat, o Vale do Swat, então, fica... Aqui é um mapa simples dos países de maioria muçulmana, né? Eu não sei se eu trouxe um outro mapa, não trouxe. Mas, só para vocês entenderem, esse verde escuro são os países de maioria muçulmana, mas, se você for pegar em números absolutos, você vai encontrar mais muçulmanos hoje na Europa, até nos Estados Unidos, na Ásia, do que no Oriente Médio, né? Quando a gente fala nesse... às vezes me perguntam assim, o que eles pensam? Eles são todos nós. Os muçulmanos são 2 bilhões de pessoas. Eles são tão diversos quanto os cristãos. Tem xiitas, tem sunitas, tem alauítas, tem os que não praticam a religião, tem os que são praticantes assíduos da religião, tem os moderados, tem países com leis diferentes. Então, no Irã, o véu é obrigatório. Na Indonésia, que é o maior país muçulmano do mundo, praticamente nenhuma mulher usa o véu. O Paquistão fica, então, no meinho ali disso. Ele se tornou independente da Índia. Foi um país criado por um corte religioso. Então, são os muçulmanos que viviam na Índia e se tornaram independentes. É que eu tenho coisa para cá, né? Bom, então, quando o Matinas fez esse convite, logo no dia seguinte do atentado, eu já parti para o Paquistão. Da época, estava muito difícil você ter acesso a essa área, porque tinha acabado de haver o atentado. Essa área é na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, chama Federação das Áreas Tribais do Paquistão, esse é o nome dessa região. É uma região que é tão violenta que, durante o controle britânico, a coroa britânica deu a eles semi-independência, em troca de que eles não tentassem derrubar o governo central. Por isso que, até hoje, esse é um dos motivos pelos quais, até hoje, essa é ainda uma região muito tribal que mantém as suas tradições, que são tradições milenares. É uma região habitada principalmente por pashtuns, que é a etnia da Malala. Se vocês não viram ainda no livro, vocês vão ver. A gente tem informação deles ali de mais de 2.500 anos nessa região. Eles nunca se deixaram conquistar. Eles venceram com um exército absolutamente menos poderoso 3 guerras contra os britânicos. Né? É uma região isolada nas montanhas ali do Afeganistão com o Paquistão, e é um produto, uma região que gerou tanto os talibãs, que a gente conhece, um grupo terrorista que domina aquela área, quanto meninas como Malala, meninas e meninos como Malala. Então, eu fui conhecer essa região aqui, ainda é bem na base, né, do vale. Você vai subindo, você vê, já é uma região muito isolada, e isso é muito longe já do Vale do Swat, ainda do Vale do Swat, a gente está, sei lá, a umas 5 horas do Vale do Swat aí. Eu fiz essa foto para mostrar até como é alto, né? Como o Vale do Swat, de onde vem a Malala, é bem no topo dessas montanhas mesmo, quase como um berço ali. Como eu disse, na época do controle britânico, eles deram semi-independência e transformaram líderes tribais em reis locais. Então, eu comecei a aprender a ver também nesse vale, e a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu cheguei lá foi o príncipe do Swat, essa região montanhosa que, num passado muito recente, teve príncipes e princesas, reis e rainhas de verdade,
como num conto de fadas. E isso começou a ficar na minha cabeça, embora eu ainda tivesse a ideia de escrever um livro adulto sobre a guerra. Eu menciono isso no livro também, né? Eles parecem personagens bíblicos, parecem aqueles filmes de sessão da tarde que a gente assistia, com aqueles mercados de escambo, essas roupas, essas vestes, que não é só das mulheres, é dos homens também. Então, isso é no caminho para o Vale do Swat. Aí, eu geralmente, quando eu viajo, eu me hospedo na casa das pessoas, porque eu acho que nenhuma realidade é possível de ser desmascarada só numa entrevista. É ali no dia a dia que a gente vê o impacto realmente da política, da economia, da cultura numa família. E é engraçado que eu comprei essa roupa, que é uma roupa paquistanesa, mas, quando eu cheguei no Vale do Swat, o tradutor me pediu para cobrir o braço, porque ali, para eles, eu era Punjab. Punjab é uma outra região do Paquistão que é muito moderna. Como eu disse, existem variações até dentro do próprio país. Então, eles me chamavam lá de Punjab, como se fosse assim, uma moça de uma moderna, né? A veste usual, né, do Paquistão é a burca. No Paquistão tem várias cores, no Afeganistão é principalmente azul, que é essa veste que cobre, inclusive, o rosto das mulheres. A Pepsi já chegou, mas o asfalto ainda não. Isso é parte da influência americana na região por causa da guerra. Essa mulher, por exemplo, ela é árabe. Essa roupa preta é o niqab, que eu mencionava, que é usado pelas árabes. E o outro véu, esse véu branco, é usado pelas senhoras. Elas têm a concessão, vamos dizer assim, de usar um véu uma roupa menos coberta do que as outras. O transporte, isso ainda é ali em Islamabad. Essas fotos não estão muito na ordem. As moças indo para a escola, foi mais ou menos num caminhãozinho desse que houve o atentado contra Malala. Geralmente, elas fecham a cortina. Essas meninas estavam transgredindo a regra. Elas abriram a cortina porque elas viram que eu estava olhando no carro e acenando para elas. Foi mais ou menos Esse é um trecho que vocês vão ter que ler do livro. Quando eu chego, então, no Vale do Swat, é um lugar que não tem luz. Ele estava cercado pelo Exército, e a única recomendação que o Exército me fez, em troca de permitir que eu entrasse nessa área logo depois do atentado, foi que eu não saísse do cerco do Exército, porque os talibãs ainda estavam na região. Só que o tradutor com quem eu tinha combinado de me encontrar e onde eu ficaria hospedada, como eu disse, eu sempre fico hospedada na casa de uma família, ele morava em Kanju. Kanju não só é fora do cerco do Exército, como é o QG do Talibã. Era na época da guerra, óbvio que hoje eles estão escondidos, mas era, na época da guerra, o QG do Talibã. É um bairro que não tem, de muros altos, que não tem luz. Nós deixamos o carro numa vendinha, que era o único lugar que tinha a iluminação própria, e caminhamos ali por uns 20 minutos no escuro total entre muros. E quando nós chegamos perto da casa do Sanek, ele falou, bom, é aqui a minha casa, e eu estava completamente escuro, eu demorei para enxergar, porque meus olhos tiveram que se acostumar com a escuridão, e o que eu vi foi uma casa destruída, em ruínas, uma parte da casa. E eu falei, é aqui? Ele falou, a minha casa foi bombardeada porque o meu irmão é um talibã. E aí veio outro insight para fazer um livro infantil, porque eu lembrei de João e Maria. Falei, por que eu não pus migalha de pão nesse caminho? Agora eu não sei voltar.
E ele falou, antes de te levar na minha casa, eu vou te levar num outro lugar, porque as casas pashtuns, elas são divididas entre a ala masculina e a ala feminina, nessa região, que é uma região realmente tribal. As mulheres, quando se casam, geralmente não podem mais sair de casa. Elas vivem em purdá, em confinamento. Elas só vão sair em emergências, quando os homens são muito modernos, os maridos muito modernos, num casamento, para um casamento que também é dividido, tem a festa das mulheres e a festa dos homens, o casamento não é junto. E os homens não podem olhar as mulheres da casa. Então, elas vivem na casa confinadas, e, para receber convidados, eles constroem o que eles chamam de rudeira, que é um puxadinho, um quartinho, ali anexo da casa, ou muito próximo da casa, onde eles se reúnem com homens, onde há festas, onde há tudo do que as mulheres não podem participar. Como brasileira, como jornalista, eu era um ser estranho ali, na verdade. Acho que não era nem, eles não me olhavam como mulher, era como uma do Brasil, futebol, Ronaldinho, e jornalista. Então, o Brasil é bom, o nosso passaporte é muito poderoso, como um país, em tese, pacífico. E aí eles me levaram nessa casa que tinha 4 homens. Vocês vão ler no livro o que está embaixo desses cobertores. E quando eu entrei, eu falei, achei realmente que eu havia sido sequestrada. Na verdade, eles eram professores. O professor Hanif, que é esse da ponta, ele defendia a educação de meninas, e, por isso, ele estava na lista dos perseguidos, na lista de condenados à morte do Talibã. E, por isso, ele e os outros que também defendiam a educação de meninas haviam pego armas e se reunido, e eles faziam a vigília em Kanju a noite inteira para proteger a região dos talibãs. Então, os professores tinham se reunido e pego armas para proteger aquela região dos talibãs. Essa é a casa onde eu fiquei, nessa portinha onde eu falo que as mulheres daí ficam confinadas. O vô Mohib, que contava as histórias à noite. A cozinha da casa era um fogaréu, na verdade, no chão. As crianças da casa, porque moravam na casa o Sana, a mulher dele, os filhos, e a mulher do irmão que estava preso. O irmão talibã estava preso. E foi uma coisa interessante ficar nessa casa e entender a dinâmica de uma família que perde um filho para o Talibã, que é muito parecida da dinâmica de uma família no Brasil que perde o filho para o tráfico. Então, uma das noites que a gente sentava para ouvir as histórias do vô Mohib, a família, aí é o quintal da casa, a parte destruída é a parte que está para trás dessa árvore, aí já perto da escola da Malala, a escola da Malala, que é o prédio mais bonito do Vale, que é essa casa grande, começou ali embaixo, num quartinho que foi onde ela nasceu, e ela cresceu junto com a escola, ou a escola cresceu junto com ela. Na época, era uma escola só para meninos, as meninas não podiam ir para a escola, e foi na relação, porque ela é a menina mais velha, na relação com essa filha, que o Ziauddin começou a perceber, porque o segundo filho dele nasceu bem depois, anos depois. Então, nessa relação com a filha, por que as mulheres não podem sair de casa? Os pais são os pais que levam as crianças, tanto as meninas e os meninos, para o médico, ou para a escola, ou para onde quer que seja. As mulheres ficam em casa. Então, essa relação com o pai é muito próxima. E foi nesses primeiros anos de convivência, com a Malala correndo entre os corredores da escola e as carteiras da escola, que ele percebeu que o amor dele por ela era tanto quanto fosse o amor por qualquer filho, tanto um amor tão grande quanto seria por qualquer filho homem, e que ela, como tal, merecia também o direito de aprender. Então, hoje a escola é uma escola que tem 900 meninas, 900 Malalas,
Eu falo que é uma plantação de Malala no meio do Vale do Swat. Você imagina, então, essa região montanhosa, né? Isolada geograficamente do mundo, isolada dentro do próprio país, numa zona tribal, mergulhada em tradições milenares, uma zona pobre, que fala uma língua que ninguém mais fala no mundo, que é o pashto. Você poder fazer uma escola em que as meninas aprendem em 4 línguas, elas estudam pashto, urdu, inglês e árabe, que é a língua da religião, e transformá-las em Malala. Ali ficou muito claro para mim o poder da educação. Sem eles viram talibãs. Com ela, com a educação, você pode criar uma Nobel da Paz. A Malala era uma menina que quebrou todos os tabus da região. Aqui ela está brincando de teatro, de Romeu e Julieta, ela está fazendo o papel de Romeu, e a amiga dela, a Malacan, está fazendo o papel de Julieta. Ela quebrou todos os tabus, ela descumpriu todas as regras possíveis dali do Vale do Swat. Por que ela pôde fazer isso? Porque ela tinha o apoio do pai. Então, toda vez que eu falo com professores, eu gosto de dizer o seguinte: prestem atenção nos alunos que quebram as regras também, porque vocês podem ter ali um Prêmio Nobel da Paz. Não prestem atenção só nos alunos educados e que cumprem todas as regras e bonzinhos e que já chegam para vocês prontos. O processo de transformação da Malala foi um processo árduo, que exigiu a presença do pai dela o tempo todo, o apoio do pai dela o tempo todo. Ele correu muitos riscos para educá-la, porque no Vale do Swat ele era visto como alguém que estava expondo a filha, porque, pela tradição, as mulheres não deveriam estar expostas na rua. Eles, uma vez, me disseram a seguinte frase: eu não entendo vocês ocidentais, a mulher, para a gente, é uma joia. O que a gente faz com as joias? A gente guarda no cofre. Mas a ideia deles é de proteção. Então, o Ziauddin sofreu o tempo todo com a crítica de que ele estava expondo a Malala a riscos, e como de fato aconteceu, porque ela levou um tiro. Então, você imagina o peso que esse pai teve que carregar quando ela levou esse tiro. Então, e ele fez isso porque ele permitiu a ela quebrar as regras. Então, isso é um recado muito que eu gosto muito de reforçar. Não prestem atenção, não deem atenção só aos alunos que chegam prontos. Entre os alunos indisciplinados, pode ter uma Nobel da Paz. Ela era tão indisciplinada que ela criou um conselho de jovens no Vale do Swat para rebater as regras do governo. Então, eles começaram a se reunir na escola, na classe dela primeiro, depois as meninas da escola ficaram com ciúmes, resolveram se engajar, depois as meninas de outras escolas ficaram com ciúme e resolveram se engajar, depois os meninos ficaram morrendo de ciúme e resolveram se engajar, e hoje funciona no Vale do Swat um conselho das crianças do Paquistão, do Vale do Swat, que se reúne, pelo menos mensalmente, para discutir os problemas do Vale que afetam as crianças, discutir as soluções. Eles fazem uma ata e encaminham para a imprensa pressionar o governo e para o governo também. E, assim, eles trouxeram várias melhorias para o Vale do Swat. Essa é uma das reuniões ali entre meninas e meninos. É raríssima essa cena de meninas e meninos juntos decidindo sobre qualquer coisa ali. É isso, gente. Isso já foi quando eu cheguei lá, né, que ela estava em coma, as meninas estavam fazendo vigília por ela. Essas são Kainat e Shazia, que foram baleadas também. Elas estavam no ônibus do lado da Malala. Quando eu cheguei lá, elas estavam vivendo sob proteção.
a casa da Malala, que era dividida com uma família, a família da Malala se tornou uma família de classe média, ali no Vale do Swat. Aí, onde ela dormia, no quartinho com os irmãos. Ela costumava estudar ali no jardim. E é isso. O livro que vocês conhecem, vão conhecer mais, meu encontro com ela e com o pai dela. O pai dela quis tirar uma foto. Isso são alguns desenhos e cartinhas que eu tenho recebido das crianças. Essa é uma campanha que a Malala fez, livros e não balas, para as crianças publicarem fotos com essa hashtag, Books Not Bullets, com o seu livro preferido. Ops. Aqui foi uma ação que eu fiz na Cracolândia. A gente, ano passado, ano retrasado, eu recebi o convite de 9 meninas de uma escola particular que leram Malala e acharam que as crianças da Cracolândia deveriam também conhecer a história da Malala. Então, nós fomos lá num sábado, montamos ali no meio um aparato com vídeo para passar essa apresentação que eu estou passando hoje para você. Eu passei para eles. No começo, eles estavam muito dispersos. Quando eu falei do tiro, eu obtive a atenção deles, e nos próximos 40 minutos fiquei com a atenção deles. E essas foram as cenas que eu vi depois. Essa é a Cracolândia que eu conheço e que eu acho possível. Muito obrigada.